Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais esta programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início neste culto, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus, pedindo a Ele a bênção, a direção, a inspiração, pedindo perdão por todos os nossos erros, fraquezas e pedindo que nos ajude em mais esta jornada de fé, não é? Vamos orar então todos. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, ao começarmos mais este culto virtual, nós nos reunimos, essa igreja invisível, muitas pessoas, e nos reunimos agora ao redor da Tua Santa Palavra com este objetivo de podermos cultuar, podermos adorar ao Senhor, suplicar as bênçãos, louvar, ouvir a palavra, enfim, é o nosso sacrifício, é o nosso culto racional a Deus. E nós agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais este privilégio. Pedimos a bênção, a direção e a graça, e que o nome do Senhor seja glorificado e que o Teu povo seja edificado também. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Nós estamos com a Bíblia aberta aqui na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. E nós gostaríamos de começar a leitura a partir do versículo 8, não é? Efésios, capítulo 2, e começando no versículo 8. E nós teremos a parte de louvores, de cânticos. Depois dos cânticos teremos a leitura bíblica aqui, depois a oração da fé, e depois, então, o estudo da mensagem
pregada pelo profeta de Deus William Branham. Vamos todos agora adorar ao Senhor com os nossos louvores. Cantemos com a alma e com o nosso coração. Cantemos para Deus. Está perto o dia de Cristo vir, eu ouço proclamar. A alva já não tardará, eis que vem muito próximo alvorar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está fugindo, o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Sinais preditos da lua e sol em terra, céu e mar proclamam o breve arrebol, sim, da vinda de Cristo aproximar. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está fugindo, o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. É vinda a hora de despertar, deixando o orgulho vir, fazendo sempre a luz brilhar, conduzindo os perdidos ao redil. Já não pode a alva demorar, já não pode a alva demorar. A noite está fugindo, o dia entreluzir, já não pode a alva demorar. Jesus voltará, com poder voltará, os seus levará para o céu. Iremos com ele pra sempre morar, num lar só de paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Estás pronto a ir e morar
louvaremos, cantando em coro, Hosana, Amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, Amém. Nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu, com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite os nossos louvores, que é o fruto dos nossos lábios, não é? Que Ele possa ser adorado pelo seu povo e possa receber essa adoração. E agora vamos ler a Escritura então, conforme anunciado, aqui Efésios capítulo 2, começando no versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém. Graças a Deus, não é? Até o versículo 15. E agora nós vamos orar, vamos suplicar a bênção e a misericórdia do Senhor nesse instante, pedindo graça, compaixão e agradecendo por tudo também. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez nós fechamos os olhos, ó Deus, durante o decorrer deste culto agora, é a oração da fé, a oração intercessória, quando intercedemos uns pelos outros, todos por um e um por todos, e nós agradecemos ao Senhor Deus pela oportunidade de estarmos juntos neste culto virtual, e muitas pessoas estão assim juntas agora, estão conectadas não somente na parte virtual, mas conectadas no Espírito Santo, para recebermos juntos aquilo que precisamos, Senhor. Então eu peço que o Senhor olhe para a necessidade de cada filho do Senhor, para cada família
cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada jovem mulher, cada jovem rapaz, que o Senhor possa estender as tuas santas mãos e dar vitória. E neste momento nós também colocamos diante do Senhor a nossa irmã Laide, mãe da irmã Adriana, que está acamada, precisando da bênção do Senhor, precisando da graça do Senhor. Eu peço que o Senhor estenda as tuas santas mãos de vitória, e o Senhor sabe melhor o que fazer, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é onisciente. Ó Deus bendito, entregamos então nossas vidas em tuas santas mãos, Senhor, e pedimos misericórdia. No nome santo de Jesus Cristo é que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bom, amados. Aqui nessa escritura eu estava lendo e meditando, não é? Que o apóstolo São Paulo, assim, em síntese, né? O apóstolo São Paulo estava dizendo que no outro tempo nós, cristãos, éramos gentios. Então, isto significa que agora, para Deus, nós não somos mais gentios, não é? E o que não era gentio era o povo de Israel. Então, era um povo escolhido, um povo que tinha princípio de fé, né? Então, quando as famílias se recolhiam para o repouso, para dormir, então o pai da família sentava-se ali ao lado da cama dos filhos e ficava contando a história do povo de Israel, a história de como eles ficaram escravizados no Egito, a história de Abraão, a história dos patriarcas. Então eles ficavam contando para os filhos todas as noites, relatando isso, para que então aquilo fosse gradativamente sendo implantado no coração das crianças, e as crianças cresciam aprendendo aquilo, cresciam ouvindo aquilo, e depois, quando se tornavam adultos, eram da fé ortodoxa, não é? Da fé hebraica. E os gentios não. Os gentios, ele disse aqui, sem regras, sem alianças, era como se fosse assim um povo desregrado, quase como animais, na verdade, sem ensinos, não é? Sem doutrinas, e assim crescíamos, ou assim crescemos nós. As famílias dos gentios eram assim, e portanto adoradores de ídolos, cheio de crendices, de bobagens, de fábulas ensinadas por um e por outro, e criam em fantasmas, criam em saci pererê, essas coisas assim, não é? Eu me lembro ainda quando criança, bem pequeno, 3, 4, 5 anos, eu tinha medo do saci pererê. Tinha um passarinho que assoviava à noite, né? E eu pensava que era ele. Diziam que o saci pererê era um rapazinho que tinha só uma perna, e ele entrava nas casas, aquelas senhoras idosas que fumavam nos seus cachimbos, no pito, não é? Deixavam ali em cima da taipa do fogão, e diziam que ele entrava à noite ali, fumava todo o fumo do cachimbo delas, e depois colocava estrume de burro, de cavalo, alguma coisa assim, né? São essas fábulas que os gentios criam. Então eles não tinham doutrina, né? Não tinham ensinamento sólido da palavra. E se nós fôssemos pensar nisso, se isso fosse uma verdade, a história do saci pererê com uma perna só, não é? Então as pessoas deveriam cair em si. Então eu gosto do mesmo que ele gosta. Se ele é um capeta, se ele é um demônio, sei lá o que, um espírito ruim, né? E eu gosto de fumar, da fumaça, né, do cachimbo, e ele também gosta. Eu não quero mais saber de gostar do que ele gosta, eu quero saber de gostar do que Deus gosta. Né? Era tão simples descobrir isso, mas isso são lendas, são crendices, e os gentios eram todos ligados nestas coisas. Eles criam em mula sem cabeça, né? Porque diziam que a mula sem cabeça era
o compadre que casou com a comadre. Olha cada besteira. Mas você sabe quem ensinava isso também? A culpa também, uma boa parte da culpa era da igreja que criou pagãos. Não pregou o evangelho para eles, na verdade. Só pregava essas bobagens para tentar segurar o povo nas rédeas da religião. Mas isso não tinha nada a ver com a salvação, não tinha nada a ver com o evangelho. Era apenas tradições religiosas misturadas com crendices, com besteiras, para que o povo ficasse preso aos medos, né? E não se dispersasse. Agora, o evangelho é completamente diferente. O evangelho, o Senhor Deus quer nos salvar, e naturalmente a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, né? Ele é Deus amor, mas ele também é um fogo consumidor. Com Deus não se brinca e dele não se zomba. Mas ele não quer salvar as pessoas através dos medos, através de ameaças. Não, ele quer salvar pelo amor. Ele quer que nós o sirvamos por amor. Ele quer que nós o sirvamos por gratidão, pela própria vida. O fato de termos a vida que ele nos deu já é motivo para nós sermos agradecidos. Então, o Senhor Deus quer que nós o sigamos, que nós o sirvamos assim, por gratidão, por amor e por fé, não com medo. Medo de inferno? Ah, não. Inferno nem sequer foi criado para cristão. Cristão não tem medo de inferno. Agora, quem tem medo do inferno é quem não tem segurança eterna, quem não crê no evangelho, não é? E essas coisas assim. Mas eu estava olhando aqui, éramos separados, né? Fora dos planos de Deus, não tínhamos lei, não tínhamos aliança, não tínhamos conhecimento de nada, até que veio então o evangelho para nos iluminar. E é por isso que nós temos uma grande responsabilidade, nós evangélicos, nós cristãos, temos uma grandiosa responsabilidade, grandíssima, no superlativo, responsabilidade de ensinar as nossas crianças dia a dia aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que Deus ama e aquilo que Deus não ama. Aquilo que é de Deus, aquilo que não é. Todos os pais, todos os responsáveis são responsabilizados por Deus em ensinar as crianças. Senão vai acontecer que nós começaremos a criar uma outra geração de gentios como antigamente, que não conheceu a Deus, que cria em crendices, em besteiras, em bobagens, em prazeres, em concupiscências, e assim sucessivamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Nisto aqui. Mas então, vamos deixar essa escritura aqui, não é? Depois, se você quiser, você medita mais nela. E nós vamos agora para a mensagem. Nós vamos iniciar uma outra mensagem que se chama A Obra-Prima. Nós recebemos aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Recebemos uma mensagem do escritório, a Voz de Deus, né? Que é em espanhol. Ela está aqui, olha isto, né? Bonita, olha aí, né? Nós recebemos, ela é em espanhol. E assim, o título da mensagem é assim, La Obra Maestra. La Obra Maestra, quer dizer, a obra-prima. Aí me veio a inspiração. Vamos ler, vamos começar a estudar a obra-prima. São mensagens tremendas que às vezes nós ficamos, qual é que nós vamos começar? Aquela, essa, porque todas são tremendas, todas trazem ensinamentos profundos para nós. Então, nós vamos começar hoje aqui no português, não no espanhol, né? Aqui no português, a obra-prima. Ele pregou esta mensagem em Jeffersonville, em Indiana, no estado de Indiana, nos Estados Unidos, da América do Norte, no dia 5 de julho de 1964, não é? E isso estava em inglês, naturalmente, e é uma tradução para o português da Igreja Tabernáculo da Fé de Goiânia, né? Sempre nos lembramos dos nossos amados irmãos lá que trabalham na gráfica,
nesse trabalho de tradução, não é? É um trabalho muito grandioso, muito meritório, que tem ajudado, tem abençoado milhares de pessoas aqui no Brasil, na nossa língua, e até lá pela África também, naqueles países onde a língua é portuguesa, não é? Então eles também recebem literaturas daqui da nossa tradução de Goiânia. Então que Deus abençoe muito esse trabalho, essa iniciativa dos nossos irmãos lá de Goiânia, pastor Joaquim Gonçalves, um grande homem de Deus, né, e os demais administradores e funcionários que trabalham ali, para que então nós possamos ter aqui, gratuitamente, né, a mensagem, o sermão pregado pelo profeta de Deus. Isso não é uma bênção? Não é motivo de gratidão? Já começa por aí a nossa gratidão, não é? Então vamos aqui. Primeiro parágrafo. Vamos inclinar nossas cabeças agora para orarmos. Enquanto nossas cabeças e nossos corações estão inclinados diante de Deus, eu gostaria de saber quantos aqui têm um pedido que eles gostariam que Deus lembrasse. Simplesmente levante suas mãos. Agora, retenha o seu pedido em seu coração. Agora, enquanto nós oramos. Senhor Jesus, Tu és a fonte, a inesgotável fonte da vida, que flui através de nós hoje, Senhor, e nos limpa de toda incredulidade e todo pecado, para que possamos nos colocar em Tua presença. Agora sabemos que há necessidades no nosso meio, que nós sabemos que somos pecadores e não indignos de qualquer bênção. Mas então, quando pensamos nele, no Senhor, né, Jesus, quando pensamos nele que veio e levou nossos pecados, então quando o seu sangue ali não somos nós na presença de Deus, é ele, somente nossa voz, através do seu sangue. E o seu sangue, é o seu sangue falando. Ó Deus, então limpe nossos corações do pecado, da incredulidade. Aleluia. Da incredulidade. Dê-nos os desejos de nosso coração, pois nós verdadeiramente temos esses desejos de te servir nestas condições de fraqueza e aflições e coisas do mundo que são colocadas de fraquezas e aflições e coisas do mundo que são colocadas sobre nós, às vezes para nos aperfeiçoar. Nos foi dito isto que ele disse: não estranheis as provas que vêm sobre vós. Elas estão simplesmente, as provas que vêm sobre vós, elas estão simplesmente operando para o nosso bem e para nos aperfeiçoar e para nos trazer àquele lugar. Aleluia! Então nós já estamos extraindo daqui algum pensamento muito bom para nós, não é? Que nós temos o desejo de servir a Deus como crentes, como humanos que somos, não é? Nós temos desejo de servir a Deus, porque quem tem esse desejo é a nossa alma que está dentro de nós, porque a nossa alma é uma partícula de Deus, é uma porção de Deus dentro de nós humanos. Então essa nossa alma que veio de Deus, ela tem desejo de servir a Deus, mas nós temos limitações,
porque somos humanos, não é? Temos dificuldades, temos limitações, então ele está pedindo que o Senhor Deus conceda-nos esse desejo de servi-lo, de sermos melhores cristãos cada dia, que amanhã possamos ser melhor do que temos sido hoje, e que hoje já possamos ter sido melhor do que fomos ontem. Então esse é o desejo da nossa alma. Então que o profeta irmão Branham está orando e pedindo que Deus conceda esse desejo para nós, né? Porque nós temos os problemas, temos as aflições, e aí então ele está dizendo, mas a Bíblia diz que essas aflições são justamente contribuintes, ou então uma contribuição para que nós possamos nos achegar mais próximos a Ele, né? Uma boa lição já de início, né? Esses grandes desertos de experiência, onde homens justos são moldados a santos, nós te agradecemos por estas experiências, Senhor. Nós, por meio de forma alguma, queremos fazer qualquer coisa contrária à tua vontade. Mas nós oramos, Pai, que nisto possamos nos aproximar mais de ti. E quando os fardos estão tão pesados que não podemos seguir adiante, então levantamos as nossas mãos e gritamos pelo nosso Pai. Então, ouça do céu, Senhor, cure-nos, ajude-nos pelo amor do reino de Deus. Abençoe a tua palavra nesta manhã, Senhor. A tua palavra é a verdade. E nós nos reunimos aqui na igreja agora. Nós oramos pelo irmão Neville e pelo irmão Capes e pelo irmão Collins e todo o restante dos ministros e os administradores, diáconos e todo o laico e os estranhos que estão em nossas portas, que este possa ser um dia que sempre lembraremos por causa de tua presença. Estamos aqui sob grande expectativa nesta manhã, Senhor. A todo momento nós nos reparamos estando reunidos. Nós sentimos que isso é para um propósito, que o teu propósito possa ser realizado, Senhor. Pois pedimos isto no nome de Jesus, enquanto nós nos submetemos. Amém. É bom estar aqui e reunir nessa igreja cheia de pessoas. Eu não estava esperando dificilmente ter alguém aqui nessa manhã, porque eu mesmo realmente não sabia se eu viria aqui. Nós acabamos de chegar de Filadélfia e então eu cheguei pensando que eu teria que ir para o Arizona imediatamente para ir a um culto fúnebre de um amigo meu, o capitão Jim Moselli, um rapaz muito precioso e pio que eu dirigi para Cristo há não muito tempo atrás. Os três irmãos Moselli, e um deles caiu e estava em um avião outro dia e morreu instantaneamente, caído ali no fogo por 10 horas antes deles chegarem. Até ele, então, deixou com 28 anos de idade. A sua esposa, 26, e deixou 3 criancinhas. O mais velho, com 7 anos, é muito triste. E quando eles o encontraram, então,
eles tiveram que sepultá-lo no dia seguinte. Então eu não consegui ir, e eu acabei de escrever ou enviar através de um telegrama o que ia dizer, ou o que eu teria dito no funeral do irmão Mosley. Algumas dessas coisas nós não podemos compreender, mas mesmo assim ele faz com que tudo funcione da maneira certa. Estamos aqui no culto do Senhor nesta manhã, sabendo que nós cremos em Deus, que nós cremos que Ele fará tudo exatamente da maneira certa, não importando o que isto seja e como isso dará certo. Nós sabemos que isso tem que operar para o bem. Ele prometeu isso. Isso tem que ser simplesmente dessa maneira. Às vezes, a mente humana não consegue compreender, né, essas coisas, porque está escrito, ele citou aqui, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nossa mente às vezes não consegue compreender como que uma certa coisa vai contribuir para o bem. Mas é porque a nossa mente humana é limitada, né? Nós temos muitas limitações e o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, né? A Bíblia disse que assim como o céu está acima da terra e distante da terra, assim os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Quer dizer, nós não entendemos, e pode até que não concordemos, mas se somos crentes, nós concordamos com o Senhor. É certo que o que Ele fez está correto, né? Às vezes nós não podemos compreender isso. Às vezes fica muito complicado, mas mesmo assim sabemos que isso é a verdade, porque a Bíblia disse que isto é a verdade. E a Bíblia, para nós, é Deus na forma de letra. Agora, nós temos que colocar a nossa fé em algum lugar. E se qualquer um de nós, na vida, tentarmos fazer um sucesso na vida e nos tornarmos muitas vezes um multimilionário, mas o que iremos fazer com isso? Nós temos que chegar no fim da estrada e o que bem fará isto para nós então? Quer dizer, se nós conseguíssemos, né, agranjear aí uma grandíssima fortuna de milhões de reais, milhões e milhões de dólares, não é? E que bem nos faria isso quando chegasse no fim da jornada, que os milhões e milhões de reais ou de dólares não poderiam nos acompanhar para o outro lado. E você viveu a vida do mesmo jeito que um pobre paupérrimo, né, também viveu. Ele viveu, você também viveu. E depois ele vai e não leva nada, e a gente vai e também não leva nada, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, que bem faria para a gente isso tudo, né? Bom, vem, é dinheiro, é enredo, é uma mudança, mas você não pode trocá-lo pela vida. Somente Deus tem vida. O dinheiro é bom, ninguém pode dizer que o dinheiro não é bom. Você pode ter confortos, você pode ter o seu bom carro, você pode ter uma boa casa, mas passou disso, você pode ter aí bons ternos, 3, 4, 5 ternos, ou pelo menos 7, para trocar um por dia, não é? Mas é só isso, o resto é resto, né? Você come só aquela comida que você come durante o dia, não é isso? Então o resto fica aí mesmo. Bom, então nós vemos que estamos aqui
em uma forma negativa. E desde que haja um negativo, tem que haver o positivo. Essa vida que ele está dizendo que é um negativo da vida verdadeira. O positivo é outra coisa, né? Aqui é só é como se fosse uma sombra, né? Tem que haver o positivo. Não pode haver o negativo sem o positivo, vem? Porque é pelo positivo que se faz o negativo. Como você tem a foto negativa de um objeto, tem que haver um objeto em algum lugar, ou isto para atingir a luz. Aqui tem uma reticência. Para atingir, né? A luz atinge aquelas lentes, ou ali não haveria nenhum negativo. Então, quando vemos que a nossa vida aqui é o negativo e sabemos que estamos na imagem de alguma vida em algum lugar, então sabemos que há um positivo em alguma parte que a luz tem atingido e isto refletiu algo aqui na Terra e somos somente aquele reflexo. O objeto verdadeiro está em alguma parte. Se isso não é assim, eu sou o pior homem enganador do mundo. Eu gastei minha vida em vão. Se isso não fosse assim, né? Eu seria o pior homem enganador do mundo e gastei a minha vida em vão. Mas eu sei, além de sombras de dúvida, que isso está ali, vem? E é por isso que estamos aqui. Eu penso que ele quis se referir aqui no sentido da vida, de viver aqui como humano, não é? Quando vemos vocês vindo a todo momento através do país, e às vezes, presumindo então, isto me faz sentir realmente pequeno quando eu venho em uma reunião como esta. Em pensar que eu conheço pessoas aqui que viajou centenas de milhas simplesmente para estar aqui por alguns minutos de culto, simplesmente de assentar aqui. Certa mulher fez uma observação entrando outro dia e disse: mostre-me onde o homem andou e deixe-me andar por ali, nesse chão. Disse: eu ficarei boa. Então essa mulher, ela veio naturalmente precisando de uma cura, não é? E ela disse: fala para mim onde que o homem de Deus pisou. Eu estava falando esses dias lá na igreja de Santa Bárbara sobre o rastro do profeta. Os irmãos que vão ouvir agora, que estão ouvindo agora, lembram-se disso lá de Santa Bárbara, o rastro. Não é? Então a mulher disse: mostre para mim onde esse homem andou, onde ele pisou, e eu vou pisar no mesmo rasto e eu ficarei boa. Que mulher de fé! É como aquela mulher. Você pode pensar assim: mas isso chega a ser até uma idolatria? Não, não é uma idolatria, porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse assim para si mesma: se eu tão somente conseguir tocar na orla da veste dele, eu saro. Aleluia! Lembra disso? Né? Então, se eu tão somente conseguir tocar na orla de sua veste, eu ficarei curada. E ela tocou e ela ficou curada. Amém? Então essa mulher disse: se eu conseguir pelo menos pisar no mesmo lugar onde ele pisou, eu já sei que eu vou ficar curada. E a fé é o fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Então ela já tinha a prova na sua mão sobre isso. Eu ficarei boa. Agora, as pessoas creem em você assim, e você é um representante de Cristo. Então, o que devemos fazer?
nós devemos ter bastante cuidado, porque você não está somente destruindo a si mesmo com o erro, você está destruindo a outros que estão te seguindo. Então, ele está mostrando aqui o quanto um homem de Deus, um líder, um pregador, um pastor, um evangelista, tem que ser correto, tem que ser honesto, porque ele destruiria a si mesmo se não o fosse e ainda destruiria outros que também o estariam seguindo, não é? Então eu não conheço nenhuma denominação para te levar a somente uma coisa. Eu tenho minha fé. Se você crê em mim, siga o que eu te digo. Amém? Olha aí, você acredita em mim? Então obedeça o que eu te digo. Isso aqui é categórico, não é? Siga o que eu te digo, porque eu creio na Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Outras coisas falham. Ele é vida, ele é a palavra. Agora, eu sei que você, quando eu venho aqui, eu te seguro muito. Eu orei para Deus quando eu senti que queria vir até aqui hoje. Eu tive tantas entrevistas e telefonemas e assim por diante. Eu tive que encontrar algumas pessoas nesta manhã e eu disse, bem, o irmão Neville, sem dúvida alguma, vai me pedir para falar. Isso foi na sexta. E eu disse, provavelmente o irmão Neville me pedirá para que eu fale. E quando eu vou, então eu oro, Deus, está tão quente, e ele foi tão bom que nos enviou uma chuva para quebrar aquele verdadeiro calor excessivo e nos dar uma boa manhã como esta. Eu oro para que a sua bondade derrame sobre cada um de vós, que sempre se lembrem que estiveram aqui nesta manhã, que sua graça e bênçãos estejam sobre vós. Ontem à noite, eu visitei um amigo que está doente, o irmão Bill Dalke. Eu não o estou vendo aqui, nesta manhã. De algum modo, aqui está ele. Sim, e eu estava pensando, um velho de 91 anos de idade e continua andando através do país, através dos desertos e sobre as montanhas cheias de neve e nas estradas escorregadias. Ele não tem que fazer aquilo. Deus tem sido bom para ele, ele não tem que fazer aquilo. Ele poderia se assentar em sua casa e ter servos lhe abanando, e ele, se ele quisesse. Mas algo aconteceu com Bill Dalke. Ele nasceu de novo, e quando isto aconteceu, algo entrou em seu coração e ele simplesmente vive para atender estes serviços. Então, se eu sou a boca de Deus, enganaria eu a um amigo? Eu preferiria morrer. Então, deixe-me lhe dizer exatamente o que é a verdade desta Bíblia. Então, esta é a palavra de Deus. Estou simplesmente repetindo o que ele disse. Agora, eu quero ler uma porção da Bíblia. E antes de lermos, eu gostaria de dizer que eu creio que esta noite é noite de ceia,
E vocês que são aqui do local, naturalmente, as outras pessoas provavelmente voltarão para suas casas, porque elas têm que trabalhar. Vocês que são daqui da igreja local, recordem, os irmãos estarão dando a ceia nesta noite. Agora, eu estou esperando por um chamado final para a África. Eles não me deixam entrar como um missionário. Então, a única maneira pela qual eu posso entrar ali, eu vou até Quênia, Uganda e Tanganyika, e a única maneira pela qual eu posso entrar, primeiro, as igrejas não te deixam entrar, porque eles querem que eu pregue algo desse lado e outro daquele lado, lá na África. E eu não quero ir dessa maneira. Eu não seria o suficiente hipócrita para fazer isso. Então eu lhes disse: não, Senhor, eu simplesmente pregarei o que Deus colocar no meu coração e isso é tudo. Amém. Como é bom crer num homem de verdade, verdadeiro, não é? Um homem sério, honesto, homem de Deus. Porque as igrejas são denominações, são organizações, e eles queriam que ele pregasse, cada uma da sua maneira, não é? Falasse o mesmo que eles falariam ou falavam. Mas ele disse: não, eu não vou fazer isso. Eu só vou pregar aquilo que Deus colocar no meu coração, aquilo que eu pensar exatamente que seja a verdade de Deus, não é? Vem? E tenho certeza que isso não será aquilo que eles estão tentando me levar para ensinar. Então, batismos trinos e coisas assim, e agitar com eles, não. Mas eu fui chamado para uma grande convenção lá no Irmão Bose, e ele está bem às margens de ver alguma luz do dia do que nós cremos. E então eu pedi para entrar ali como se eu fosse para uma viagem de caça. Se eles me deixarem entrar, como se fosse caçar, se eu conseguir alguém para dizer que me levará para caçar, então quando eu chegar ali, o médico ali na embaixada é um amigo pessoal meu, lá de Chicago. E logo que eu chegar ali, ele dirá: bem, aqui está o irmão Branham. Vamos fazer uma reunião? Então, depois que eu estiver ali, a embaixada não pode me rejeitar. Então, eles estão tentando colocar isso em andamento agora. Então, eu espero que, se for a vontade de Deus, isto dará certo dessa maneira. Vem, isto é simplesmente entregue a eles, senão então eu lhes avisarei. Se isso for a vontade de Deus, então eu quero falar sobre as 7 trombetas, e isso será mais ou menos uns 8 dias de reuniões. E não estaremos aqui no tabernáculo, talvez tentaremos conseguir um auditório aqui. Agora, eu nunca pensei sobre esse auditório novo recém-construído. Lá em cima é exatamente onde eu vi Jesus a primeira vez. Olha isto aqui.
esse auditório era perto de um certo lugar, e ele disse aqui, é exatamente onde eu vi Jesus a primeira vez em visão. Agora, o auditório construído ali, bem no mesmo lugar, eu vou até ali algum dia para olhar. Quando eu olhei e o vi olhando em direção ao leste, vocês se recordam que eu contei isto? Quando eu estava ali orando por meu pai, um rapazinho, um simples pregador, o irmão Brana era um simples pregador, rapazinho novo, não é? Foi ali que eu o vi, a uma pequena distância, olhando para ele. Ele tinha sua cabeça em direção a um lado. Eu continuei andando, limpando minha garganta em um campo de artemísia, e eu continuei observando, e ele nunca se virava. Eu chamei o seu nome, Jesus, e ele virou e estendeu seus braços, e isso é tudo o que eu recordo durante o dia. E então eu saí do campo quando ainda estava claro. Então talvez o Senhor me deixará pregar estas trombetas ali. Seja o que for, a vontade de Deus será feita. Aleluia! Glorificado seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abram suas Bíblias agora em Isaías 50, capítulo 53 de Isaías. Agora, nós confiamos que Deus abençoará nossos fracos esforços de nos ajuntar nesta manhã. Acabamos de chegar de Filadélfia, onde eu estava na convenção dos homens de negócio do Evangelho Completo, e ouvindo aos seus diferentes testemunhos e tudo mais ali em cima. Então, eu, vindo pelo caminho, eu estava Billy Paul, eu, Rebecca e a garotinha do Collins, a pequena Beth Collins, e Billy é um grande dorminhoco, e Rebecca é mais do que ele, e então eu conversava com Beth e ela estava assentada no banco de trás com Rebecca, e eu vi algo acontecer na estrada. E quando eu vi algo, me atingiu, e Beth, se ela está aqui, ela observou que eu parei de conversar e comecei a anotar algo. Foi aí onde eu tirei o tema desta manhã. Agora vamos nos colocar de pé. Se nós agora estamos de pé em honra à palavra de Deus, enquanto eu leio Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Observe para começar, isto é uma pergunta. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Deus Pai, a tua palavra é uma lâmpada e luz que ilumina o caminho de cada crente na presença de Deus, como a carregamos como uma lanterna em nossa mão. Tu não proveste o suficiente para que pudéssemos ver o fim desde o princípio. Mas eu ando com fé, como um homem viajaria por uma floresta escura à noite, e é aí onde estamos. A luz que ele segura, simplesmente alguns passos por passo, mas o caminho, embora para cima, somente anda com a luz. E que a luz hoje possa brilhar sobre a palavra, para nos dirigir um passo mais além para o reino de Deus. Pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Deixa eu ver a hora aqui, como é que está? Já está quase em cima da hora aqui. O assunto que eu desejo falar com a congregação hoje é a obra-prima. A obra-prima. Isso pode parecer estranho, tomar uma escritura lida assim de um dos mais feridos e assassinos quadros da Bíblia, que quando a Bíblia diz que este servo perfeito, que estava aflito e ferido e rasgado, e mesmo assim tirar um tema disto com a obra-prima, é muito estranho. Mas minha mente está pensando nesta manhã, enquanto viajamos para trás. Eu o fiz por alguns anos. Eu fui convidado para ir à floresta na Califórnia,
acima de Los Angeles. O meu primeiro propósito ao subir até ali foi visitar a sepultura de Aimee Semple, M.C. Person, a fundadora do movimento quadrangular. E eu fui à sua sepultura. E embora eu discorde da mulher ser um ministro, mas ainda assim, em meu coração, eu tenho admiração e respeito pelo que ela suportou na hora da perseguição. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos observar. Nós cristãos, de um modo geral, mas principalmente nós da mensagem, né? Olha bem o que ele disse: ainda que eu discorde de uma mulher ser um ministro, mas eu tenho que ter o respeito pela vida dela e pelo que ela sofreu, pelas perseguições que ela sofreu, por causa da fé, por causa do seu ministério, seu trabalho, não é? Então é bom que nós não percamos essas coisas, que são pedras para nós construirmos o nosso edifício espiritual corretamente, de acordo com o que Deus quer, não é? Bom, as coisas pelas quais ela teve que passar quando ela estava aqui na terra, e então pelo seu amado filho, o qual é meu amigo do peito, Rolf M.C. Person, e um grupo de ministros, nós subimos até ali e nós não tivemos tempo para entrar no lugar onde eles cremam e colocam os corpos em uma caixinha ao lado da parede. E ali dentro tem algumas coisas penduradas, tais como a última ceia, e é iluminado através da própria luz do sol. E eles têm uma veneziana que lhes dá, quando eles entram, está claro, e então quando eles começam a falar, aquilo escurece. E após algum tempo, tudo fica escuro. E então as pessoas saem e eles têm a ceia. E a mulher que manteve o segredo de como bater o vidro para aquele lugar, ora, fazer aqueles quadros, isto veio através de uma família de muitos anos atrás. E a arte foi simplesmente dada aos filhos, e o último foi a uma mulher. E eles estavam consertando aquele quadro, e quando foram moldar e queimar o vidro, colocá-lo no forno de Judas Iscariotes, ele explodiu. Então eles tentaram aquilo outra vez, e aquilo explodiu de novo. E ela disse: talvez nosso Senhor não deseja o quadro de seu inimigo ao seu lado. E disse: se isto explodir outra vez, nós não completaremos o quadro. Mas daquela vez segurou. Então, naturalmente, aquilo era uma coisa admirável. E como estas coisas acontecem? Vamos olhar a hora que deu aqui já, então parou aqui agora. Parágrafo 30, nós chegamos quando ele está contando sobre esse relato onde ele foi visitar, né? Se o Senhor permitir, nós retornaremos em nosso próximo culto a partir daqui do parágrafo 31. E agora nós vamos ter uma palavra de oração em agradecimento ao Senhor, não é? Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, agradecemos ao Senhor, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, por mais esse tempo que o Senhor nos concedeu. A hora passa tão rápida, Senhor.
tão rapidamente, porque nós ficamos envolvidos, ficamos empolgados com isto que estamos lendo e acaba o tempo passando tão rapidamente, Senhor. Mas nós agradecemos ao Senhor por tudo isso, pedimos que o Senhor abençoe meus irmãos, meus companheiros que estão juntos nessa conexão, estão atentos, estão gostando de ouvir a palavra, ouvir a mensagem, enfim, recompensa cada um, Senhor. Dá a bênção que cada um precisa. Se algum deles está com dúvida de alguma coisa, esclarece, tira, remove, desfaz essa dúvida do coração. Se está doente, dê saúde, Senhor. Nós pedimos, nós imploramos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Dá a tua bênção a todo o teu povo, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, amados irmãos, não esqueçam que nós estamos publicando os nossos cultos virtuais aqui pelo canal Tabernáculo SBO, todos os sábados e todas as terças-feiras, no horário das 18 horas e 45 minutos, não é? E nós temos os nossos cultos nas nossas igrejas, no Tabernáculo de Santa Bárbara e no Tabernáculo de Campinas, que é no Parque Shalom. Nós temos ali as reuniões e os horários, os dias, endereço, está tudo aí na descrição do vídeo e você pode, se estiver interessado em nos fazer uma visita, em estar conosco, então pode olhar aí, não é? Então fiquem todos na graça de Deus, não esqueça também de clicar no gostei ali, né? E também, se não é inscrito, inscreva-se e também ative o sininho de notificações para você receber o vídeo quando ele for publicado. Amém? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor seja com todos nós. Amém. Amém.